Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio nosso Parabolando Podcast. Quem fala aqui é o pastor Juraci e temos mais uma vez o prazer de estar aqui conosco o nosso querido pastor Alfredo. E aí, Alfredo, diga lá. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos web rádio, né? Web rádio ouvintes. Ou pelo celular, por onde for, né? Que estiverem ouvindo aí, uma boa tarde, boa noite, ou bom dia para todos aí. Que beleza. Sabe, Alfredo, onde que muitas pessoas nos acessam pelo YouTube? Vai na televisão, né? Coloca o YouTube e assistem. Sentam-se no seu sofazinho e assistem um Parabolando Podcast tranquilamente, tomando um cafezinho e comendo uma bolacha, como se fala em São Paulo. São Paulo é bolacha. Ou então biscoito, porque veja bem, nós sempre temos falado aqui sobre parábolas, né? Sobre a questão cultural, né? Quando você fala em bolacha para algumas pessoas do Brasil, o que significa bolacha? Fala aí para mim. Acho que no Nordeste, o que eles falam é que for te dar uma bolacha, né? Vou te dar uma bolacha, né? É um tapa, né? É um tapa, né? E em São Paulo, né? Bolacha é o biscoito, como fala no Rio, né? É, um biscoito, né? Aí, ó, tá vendo aí, ó, né? Que coisa. Então, as parábolas é isso aí, né? Falando de gente, falando de pessoas, falando de ambiente, falando em parábolas, Alfredo, olha, nós já falamos aqui sobre a parábola do joio e do trigo. Nós temos episódios disponíveis da joia do trigo, né, pastor? Temos disponíveis aí. Que mais que nós já falamos aqui? A dracma perdida. Uau! Falamos também dos vinhateiros, né? Os trabalhadores da vinha. Sim. A ovelha perdida. A ovelha perdida. Parábola do semeador. Parábola do semeador. E hoje aqui estamos com a parábola do grande banquete ou parábola da grande ceia, né? Isso, algumas versões apresentam banquete e outras apresentam grande ceia. E hoje nós vamos falar sobre isso. Olha, Alfredo, eu convido aqui a todos que ainda não assistiram em nossos episódios, né, que estejam ligados nos nossos episódios aí no Parabolando Podcast, no YouTube, no Facebook, no Instagram, né, no Spotify. Não deixe de compartilhar também o nosso podcast, né? Isso é muito importante, né? Compartilhar o vídeo, compartilhar aquilo que nós estamos ouvindo e é uma grande bênção, né? Ter essa oportunidade de compartilhar, de assistir, é muito bom. Temos tido muitos retornos, pastor, né? Graças a Deus. Nos comentários, pessoas têm comentado, têm falado, têm batido aquele papo, né? A respeito do Parabolando Podcast, têm deixado algumas sugestões. Muitas pessoas têm nos dado sugestões, inclusive, por sinal, maravilhosas, né? Que nós estamos tentando aqui, na medida do possível, incrementar aqui para que os nossos ouvintes e aqueles que nos assistem sejam melhores atendidos. Mas, olha, a nossa essência é a mesma. A palavra do Senhor explicada de acordo com a palavra. Exato. Esse é o mais importante, né? Sim. E é bom receber sempre o feedback, né? Que as pessoas assistiram e, olha, eu gostaria que melhorasse assim, melhorasse assado. Sim, exatamente. E é muito bom, né? Para o melhor entendimento, como explicar melhor, né? Então é aquele negócio, às vezes você está na sala de aula e o professor é muito bom, né? Sim. E o professor dando aquela aula maravilhosa, aí fala assim, não aceito sugestões porque a minha aula é melhor, né? Aí o aluno lá de trás fala assim, eu só queria dar uma sugestão. Não, mas eu não aceito. É que eu não consigo ouvir o que o senhor fala para falar um pouquinho mais alto, não tô entendendo nada. Meu amigo, então é isso aí. Então nós estamos aqui, nós recebemos muitas sugestões, né? As pessoas fazem comentário, ou então, como muitas pessoas que nós estamos enviando, estamos compartilhando, nos conhecem também, né? Fala, aí pastor, você podia fazer isso? Isso é muito bom. Né? Acho muito legal isso aí, esse tipo de interação, né, com aquelas pessoas que nos assistem e nos ouvem, né? Isso é muito importante, né? E dúvidas também, né? Perguntas, pessoas Sim, claro. Tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar nos comentários. Sim. E assim a gente vai estar aqui respondendo, né, na medida do possível. Certo, que beleza. Tá bom. Alfredo, as pessoas têm me comentado muito sobre isso aí. Eu vou falar com você um minuto, só mais um minutinho pra gente já... Então... Você que tá aguardando, não deixe de esperar aí que a gente já tá começando aqui. As pessoas falam muito do seu sotaque, Alfredo. Fala aí pra mim, de onde você é? Fala aí pra mim. Eu sou do Bexiga, não? Eu sou de Suzano. Você é de Suzano, mas a gente mora aqui, ó. Suzano lá São Paulo, né? São Paulo. Lá depois da Zona Leste. Depois da Zona Leste, já. Depois da Zona Leste. Mas aí você tá aqui nos Estados Unidos, né? Nós estamos aqui fazendo a obra de Deus aqui, levando a palavra, aprendendo, né? Exato, enfim, exato. Muitas coisas. Inclusive as pessoas que estão nos ouvindo, de vez em quando, né, Alfredo? Escapa uma palavra em inglês
Oh, né? sim. Escapa uma palavra, né? Mas isso é natural. É natural. Né? Eu estou aqui nos Estados Unidos tem 24 anos, né? Eu tenho 20 anos que estou aqui. Uhum. Então você começa, às vezes, esquecer algumas palavras, porque é mais fácil. O inglês é mais fácil de falar, em algumas situações, então, né, você que está nos ouvindo aí, né, fala, mas o que está acontecendo? É que a gente mora aqui já faz bastante tempo, né? Mas nós somos brasileiros e queremos que você entenda direitinho, que a gente passar aqui a palavra de Deus de acordo com o que a palavra diz, tá bom? Então nós estamos aqui falando sobre as parábolas de Jesus e hoje é o dia da parábola da grande ceia ou do grande banquete. Olha, eu quero dizer para você, assista o nosso vídeo até o final, porque essa parábola é uma riqueza, né, Alfredo? Essa parábola aqui é tesouro puro, você nem imagina. Você pegando o começo, que nós estamos aqui iniciando agora, começo, meio e fim, que maravilha, que revelação, que ensino que tem através dessa palavra. Olha, não deixe de compartilhar e não deixe de assistir, né? Inscreva-se no nosso canal também, que você vai receber as notificações, né? Para que você possa nos acompanhar em todas as plataformas e assista o nosso vídeo, né? Eu sei que às vezes as pessoas não têm tempo, né? Mas assiste um pedaço, depois assiste novamente o restinho, né? Mas eu quero dizer para você que vai ser muito bom essa parábola. Muito bom. Eu já estou empolgado, Alfredo. Estou empolgado com essa parábola hoje. Ó, benção, hein? Diga lá, então, estamos juntos aqui. Parábola da grande ceia ou do grande banquete, mais um episódio Parabolando o Podcast. Ok, então vamos lá, né? Sim. Essa parábola está no Evangelho de São Lucas, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, no capítulo 14, né? Lá no versículo 15. Nós achamos uma parábola semelhante em Mateus, Sim. Que é a parábola das bodas. Exato. Semelhante a esta parábola, porém tem alguns detalhes a mais, porque Mateus... Ele coloca as parábolas, você vê, a gente falou aqui da questão dos sinóticos, né, dos 3 evangelhos similares, Sim. E o foco que cada um dá, né? Então, Mateus, as parábolas, nós vamos observar as parábolas no evangelho de Mateus, ele coloca nas suas parábolas, o foco é no fim dos tempos. Exato. No fim do mundo, na implantação do reino de Deus e tal. Já o evangelista Marcos, ele coloca o foco no reino de Deus. Sim. Né? Você vai ver sempre falando do reino, que Marcos estava escrevendo para cristãos que estavam em Roma. Eles viam o Império Romano que estava acontecendo, e agora? Não, o reino de Deus é superior, ele vai governar. Já Lucas, sendo um médico, Sim. lidando com pessoas, direto e sempre com pessoas, ele tem um foco nas parábolas, na pessoa. Sempre na questão moral e pessoal da pessoa, né? Muito detalhado, muito né? Detalhado. O Evangelho de Lucas, bem né? detalhado. Ele até como uma receita, né? Exato. Dá um diagnóstico, ele detalha e faz o... dá o diagnóstico, né? Então é uma coisa muito interessante. Então, aqui, no versículo 15... Sim. Nós vamos pro texto, depois a gente vai explicando aqui como é que aconteceu mais isso, né? Pormenoramente, Sim. mais detalhadamente, né? Então ele diz assim, versículo 15 do capítulo 14, diz assim: ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me des por escusado. Outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: Senhor, está feito como mandaste, mas ainda há lugar. Então disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados,
e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. E aí nós vemos, né? Uau. Por que Jesus contou essa parábola? Qual é o contexto imediato? Sempre a gente tem que quando se lê um texto, tem que ter o contexto imediato. O capítulo 14 começa contando que no dia de sábado, Jesus entra na casa de um dos principais fariseus, que era da seita dos fariseus, a seita mais restrita do judaísmo, né? Para comer pão, para almoçar com ele. Sim. Né? E então havia ali um homem hidrópico, que um inchaço hidrópico, porque hidro, né, no grego é de água, né? Água. Sim. Então segurava a água o corpo, o homem ficava inchado. E Jesus olhou aquele homem e era sábado. E todos ficavam olhando ali, né? O que vai fazer no sábado? Não é suposto fazer nenhum trabalho no dia de sábado. A cura também era considerada um trabalho. Um trabalho. Até tanto que os sacerdotes diziam assim para Jesus, né? Olha, quando Jesus curava uma pessoa no templo, eles falavam assim, olha, 6 dias tem para vocês trabalhar. Nesses dias vocês vêm aqui para ser curado. Hoje é sábado. Hoje não é dia de vocês fazerem nenhum trabalho, né? Ok. Uhum. Aí Jesus olha e conhecendo, né? Que pensam, conhecendo o pensamento deles, Jesus pega e pergunta para eles, olha, é lícito, né, fazer o bem ou o mal no dia de sábado, né? E aí Jesus falou assim, é lícito curar no sábado? Né? E aí eles se calaram. Aí Jesus fala, né, qual de vós, né, que no dia de sábado, se o seu filho cair ou o seu boi cair num poço, não vai salvá-lo, né? E ninguém pôde falar nada. Tem que salvar uma pessoa que estava curada. E aí Jesus se sentou e começou a comer com eles. Sim. E ele percebeu que as pessoas procuravam os primeiros lugares. Sim. Aí ele explica para a pessoa, quando você for num lugar, senta no último lugar. Olha, a dica para você aí. Olha aí, ó, essa é uma dica que você não pode. Ó. Dica de hoje, tá? Nós vamos estar passando aqui agora algo que o pastor Freire vai falar para você. Fica atento aí. Aí Jesus diz assim, olha, quando você for num lugar, senta no último lugar, porque pode ser que tenha alguém mais importante do que você para sentar lá no primeiro lugar. Sim. Né? Que era costume, que sentava no primeiro lugar os mais importantes. Sim. Para você vai ser uma vergonha Sim. o dono da casa chegar e falar assim, olha, por favor, dê lugar para ele aqui. Não. Que ele é mais importante. Não, senta lá no último, porque se ele te convidar para vir para frente, é uma honra. Olha aí, ó. Tá vendo aí, ó? Olha o ensinamento aí. E Jesus via essas coisas nele, né? Dizia, olha, esses camaradas querem ocupar os espaços. Jesus dá outro ensinamento ainda na ceia. Ele fala assim, olha, quando vocês fizerem uma ceia, não chama também os parentes de vocês, os amigos ricos de vocês. Sabe por quê? Sim. Porque eles vão te chamar para comer na tua casa também. Sei. Né? Eu trabalho para certas pessoas e a gente trabalha em jantares, Thanksgiving, às vezes eles dão jantares. Dia né? de ação de graças. Olha aí, ó. Dia de ação de graças, né? Uhum. Então, eles dão jantares e é sempre assim. Sim. Né? Então, o pessoal da High Society, né? Sim. Então, tem médicos, tem empresários, estão tudo sentados à mesa, né? Sim. E quando na outra semana tá a dona da casa fala para mim assim, Alfredo, vem aqui que você precisa me ajudar. O que é? Essa joia combina com esse vestido aqui porque fulana me chamou para jantar na casa dela. Sei. Por quê? Porque ela tinha convidado ela para jantar na casa dela. Então, isso é comum. Sim. Né, entre as pessoas. Você chama o seu amigo, seu parente, uma pessoa, ele vai te chamar. Não é? Jesus fala, faz o seguinte, quando você der um banquete assim, chama pobre, aleijado, tem uma versão boa que diz estrupiados. Sei. Estrupiados. Então essa palavra existe estrupiado, então? Estrupiados, esfarrapados, né? Sei. Eu estava lendo uma versão, da Bíblia de Jerusalém. Na versão da Bíblia de Jerusalém está estrupiados. Né? Ok, vou procurar. É muito interessante. Eu falei, legal, né? Chama esse pessoal, porque sabe por quê? Que eles não vão poder recompensar vocês. Sei. A recompensa de vocês será na ressurreição dos mortos. Exatamente. É lá que vocês vão ser... Porque se fazer para quem não pode te recompensar, quem vai No caso, é você oferecer algo, né? Para alguém que não tem nada para te oferecer. Nada para te oferecer. Uhum. Né? Então, Jesus falou, ó, sabe, aí, na ressurreição, você vai ser recompensado. Ok. Né? E aí, que é o que nós falamos na outra parábola da Trabalhadores da vinha? Trabalhadores da vinha, né? Uhum. Então, aí
ouvindo isso, aí começa o versículo 15. Okay. Ouvindo isso, aquela camarada que estava na mesa, ouvindo Jesus falar isso, Okay. Ele pega e fala assim, olha, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Certo. Que era a esperança. Quando o Messias vier implantar o reino de Deus, não, imagine como vai ser você um almoço no reino de Deus. O verdadeiro pão. Porque quando eles falam comer o pão, o pastor teve em Jerusalém, então a questão do pita bread lá, né, que é é o pão sírio, chamado pão sírio, né, que a gente conhece, aquela circunferência. Assim, isso, né? aquele pão, que é um bolachão chapado, desse tamanho. Né? Isso. Aquilo lá meu amigo, vamos pondo na mesa, né? É demais. É como se fosse o arroz e o feijão do brasileiro. Sim, exatamente. O pãozinho nosso francês. Né? Exato. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus fala assim, o pão nosso de cada dia. O que ele quer dizer? Se Jesus fosse brasileiro, né? Sei. O arroz com feijão nosso de cada dia nos dê, né? Sim. Então... Aquela pão é pão. É pão mesmo, né? E é muito gostoso. Esse pão é muito bom. Você comer com hummus, né? Sim. Uma delícia. Aqueles patês, né? Aqueles patês que eles fazem com grão de bico, né? Sim. Uma delícia. Então isso era muito comum. Então, por isso que eles diziam o pão. Me deu fome, pastor. Por isso que se fala sempre pão na Bíblia. Pão, Sim. pão, né? É. Então por isso que ele fala, bem-aventurado aquele que sentar à mesa para cear Sim. no reino de Deus. Né? Quando for implantado o reino de Deus. Porque se nesse mundo, quando nós vamos comer, tem comida tão boa, maravilhosa, né? Você imagine Meu Deus. Uma lagosta bem feita, Brincadeira, né? Um cabrito bem feito, rapaz. Como você fala em Portugal, um borrego, né? Uma picanha. Uma picanha. Uma picanha. Para, Fredo, vamos continuar na nossa parábola aqui. Então, Sim. o que acontece? Ele vendo nascer, falou assim, imagine no reino de Sim. Deus como vai ser. Se aqui é só sombra do que há de vir, imagine no reino de Deus. Bem-aventurado o homem que comer. Muito bem. Aí Jesus olha e fala, esse camarada está interessado no reino. Então... Deixa eu contar para ele uma parábola para ele entender. Sim. Né, que no reino de Deus, como é que faz para entrar? Eram todos homens fariseus, doutores da lei, escribas. Aí Jesus conta uma parábola, ele diz assim, olha, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Na hora da ceia, mandou os servos dizer aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Então aqui, esse convite para o reino, esse convite para a ceia, é o evangelho de Jesus Cristo. Para todos. Para todos. Não é? Então ele lança o convite. Mas primeiro, para quem foi lançado esse convite? Para a nação de Israel. Sim. Paulo, quando ele vai pregar o evangelho, ele primeiro prega para os judeus. E eles não aceitam. E Paulo fala para eles, eu vim pregar para vocês porque era lícito primeiro anunciar a vocês. Vocês não estão aceitando o meu evangelho, então agora eu vou para os gentios, que vão aceitar. E é justamente disso que Jesus vai falar aqui. Né? E ele diz assim, olha, já estava tudo preparado, o tempo chegou. Sim. Por isso que a Bíblia fala, na plenitude dos tempos, enviou Deus o seu Filho nascido de mulher. Né? Se encarnou Jesus e veio para salvar. Então, quando tudo estava preparado, mandou chamar os convidados, a nação de Israel. E aí o que acontece? Mas todos a uma começaram a excusar-se, começaram a dar desculpas. Tal de desculpa. Aí um disse assim, olha, eu comprei um campo e eu preciso ir lá ver esse campo, então eu não posso ir. Prioridades. Tem prioridades, não é? Exato. Desculpas esfarrapadas, né? Uhum. O outro diz assim, olha, eu comprei uma junta de boi e eu preciso testá-la. Certo. Olha, eu não vou poder ir. Quer dizer, aqui até agora é tudo coisa material. Coisa, tudo que vai ficar aqui. Com certeza. Isso aí não precisa desenhar, não. Vai ficar aqui. Não. O outro diz, casei. Ok. Eu não vou poder ir. Sim. Lembra que Jesus fala assim, olha, será como nos dias de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento, estavam preocupados com o... Sim, só na superfície. Superficial, não é? E o que está acontecendo hoje, Alfredo? Fala aí para mim. São coisas terríveis. O ser humano, ele tem a tendência de se preocupar. Por isso que Jesus fala para eles, vocês são daqui da terra. Eu sou do céu, eu sou de lá de cima. Vocês se preocupam com as coisas daqui.
O meu negócio é com as coisas lá de cima, não é? Então, nós vemos o que está acontecendo hoje, né? Sim. O mundo clama por quê? Paz. Né? Mas Jesus disse que haverá guerra até o fim. Por isso que quando o anticristo vier e propor a falsa paz, as pessoas vão aceitar. Ok. Porque é isso que eles querem, né? Eles querem a paz aqui, a prosperidade toda aqui, todo o bem, Tá tudo aqui, né? bem aqui. Tá aqui, ó. Campo, bois, sustento, né? Porque aqui bois significava o quê? Arar a terra para plantar. Arar a terra, né? Sustento. E aqui, casei-me, no caso, relacionamento, né? Questão emocional, sentimental. Né? Tem até aquelas pessoas que querem como é que fala? Eu preciso orar tantos dias para minha vida emocional. Agora eu vou orar tantos dias para minha vida profissional. Tá. Agora eu vou orar tantos dias para isso, né? Sim. Mas e pela minha vida espiritual? Quantos dias eu vou orar? Fica atento aí, pessoal. Para minha vida. Ok. Né? Casou, então. Agora... Todo mundo dando desculpa. E aí o servo vai e volta pro Senhor e diz assim, olha, aconteceu isso aí. O que aconteceu? O dono da casa ficou irado. Ele ficou irado. Ele falou, olha, faz o seguinte. Disse o Senhor... Aí disse o Senhor, né? Então disse assim o Senhor ao seu servo. Sai pelos caminhos e valados. Né? Não, antes ele disse assim, vendo aquele servo, no versículo 21, né? Essas coisas ao seu Senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Os improváveis. Improváveis. Então, esses bairros, esses lugares afastados da cidade... Sim, exato. Era onde ficavam as pessoas enfermas, impuras. Os leprosos era uma dessas turmas, né? Porque o que acontecia? Uma pessoa leprosa, ele tinha que ficar de quarentena. Sim. A gente pensa que quarentena é coisa nova. Não, quarentena mesmo. Gente. É o método mais eficiente. Mas quarentena lá era quarentena de verdade mesmo. Era mesmo. E então, o que acontecia? O leproso, por isso que quando a gente lê Jesus se aproximar do leproso, os leprosos gritam, né? De longe. De longe, porque... não se aproxima não, porque se você tocasse um leproso, você ficava impuro, né? Sim. E Jesus punha a mão sobre o leproso e o curava, né? Então, eles ficavam lá. Sim. E, olha que coisa interessante. Falando sobre o reino de Deus, né? A comunidade de Qumran. Qumran é um lugar no deserto de Israel. Sim. Um lugar chamado Qumran. Sim. Onde foram encontrados, inclusive, os pergaminhos do Mar Morto. Pois quem quiser pesquisar sobre os pergaminhos do Mar Morto, foi a maior descoberta arqueológica do século XX. Exato. Escritos de 2000 anos, né? Tinham escritos ali do profeta Isaías, profeta Daniel. Quem dizia que as profecias de Daniel eram muito precisas para serem escritas 500 anos antes, sim, né, de Cristo. Os rolos do Mar Morto, tudo foi desvendado. Não, isso aqui ele escreveu depois. Quando viram aqueles pergaminhos que tinham sido escritos muito antes, eles disseram, né? Então, era nesse lugar, Qumran. É um setor ali que fica a oeste do Mar Morto, sul do Mar Morto, por ali mais ou menos. Então, o que acontece? Lá havia uma comunidade de essênios. Quem eram os essênios? Essênios eram sacerdotes que não concordavam com o ensinamento dos sacerdotes no templo. Eles saíram, se separaram, foram para o deserto e formaram uma comunidade nesse lugar de Qumran, nas cavernas, onde eles ensinavam a palavra de Deus da maneira que eles achavam que era certa, né? Inclusive, João Batista, alguns dizem que ele teve contato com essa comunidade no deserto, por isso que diz, voz do que clama no deserto, né? Sim. E esses essênios, eles ensinavam uma coisa interessante. Eles diziam assim que os cegos, aleijados ou leprosos ou pessoas deficientes, não iriam estar na batalha escatológica do final, na batalha do final dos tempos com o Messias, eles não iriam estar porque eles não podiam. Sim. E Jesus fala, justamente esses foram convidados, né? Quer dizer, Jesus vai dizer, não. Né? Aqueles que são desprezados, que são rejeitados, chama eles, sabe por quê? Meu Deus. Porque aqueles que são santarrões, santos e bons, não aceitaram o meu convite. Sei. Então, o Senhor que deu a ceia falou, vocês não querem vir? Não tem problema não. Tá bom.
Vai lá e busca. Tem espaço. Busca quem é aleijado, quem é cego, os que estão desprezados. Sei. Os pagãos também ficavam do lado de lá, né? Sim. Aqui mais para baixo ele vai dizer sobre isso. Que éramos nós. Não é? Veja. Sim. Que ele vai lá e chama todos esses que estavam desprezados, doentes, aqueles. Sim. Jesus, por várias vezes, ele diz assim: eu não vim. Uma das coisas que Jesus diz que é maravilhosa: os sãos não precisam de médico. Eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores para o arrependimento. Né? Uau. Então, na ceia, você é pecador, sou. Então é você que Jesus está chamando para vir para a ceia dele. Porque aqueles que se diziam santos não aceitaram. De vez em quando a gente ouve essa palavra, alguém chega para a gente e fala, mas eu com tantos pecados, será que Jesus ainda vai me querer ainda? Falo, gente, você é o cara. Eu lembro do Felipe Neri, né? Felipe Neri era um sacerdote e ele foi fazer um trabalho com crianças de rua em Roma. Sim. E ele sempre pedia ofertas para as pessoas e tal, né? E tinha um camarada que as crianças roubavam, né? Coisa terrível. Ele trabalhou com essas crianças, ó, né? E tinha um camarada que vendia verduras e legumes. E era um camarada mesmo da vida, né? E ele convidou um dia para vir com a gente. Vamos ter aqui uma palavra de Deus, vamos pregar. Tá? Eu falei assim, não posso ir não. Porque você não conhece minha vida. Se você soubesse quem eu sou, você nunca me convidaria para estar com vocês. Ele falou para ele assim, mas você tem certeza que você é muito pecador? Ah, mas com certeza. Então é você mesmo que é para vir. Não é outro, é você, né? Ai. Coisa incrível, né? Então, sim. Por quê? Porque a pessoa, lembrando daquele publicano e do fariseu que oravam no templo, né? Sim. Um batia no peito e dizia, eu te dou graça, Senhor, porque eu dou o dízimo da hortelã, faço tudo. Eu não sou como esse camarada aí, pecador, adúltero, roubador. Seja lá quem for, né? O outro só fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador, né? Jesus fala, qual desses voltou justificado, né? Uhum. Então, como vocês não aceitaram, que vocês se acham que já estão salvos pelas suas obras, e não é as obras que vão te salvar, chama aqueles que não acreditam, que já acreditam que estão perdidos mesmo. Né? Exato. Que é aqui, né? O que é uma pessoa doente, cego, aleijado? Sem chance nenhuma. Sem chance, que tem que estar fora da cidade. Fora do convívio, né? Convívio. Então chama ele. Aí o que acontece? Ele vai, chama ele e disse assim, ele disse ao seu senhor, né? Olha, tudo está feito como o senhor mandou, mas ainda há lugar. Ainda há lugar. Há lugar. Esta palavra, ainda há lugar. Não sei, você que está me ouvindo, pessoas que você conhece, amigos que se sentem rejeitados, se sentem abandonados à beira do caminho, né? Sem nenhuma condição. Aqui está esta expressão maravilhosa, ainda há lugar. Ainda há lugar. Enquanto o Senhor Jesus não vier, sei. Ainda há lugar, meu irmão. Exato. Há lugar para vocês. Pode dizer, irmão, mas ainda há lugar. Está escrito. Ainda há lugar. Vamos lá. Aí o que ele fez? Então, disse o Senhor ao seu servo, né? Lá ele tinha ido para os bairros, lugares dos doentes. Disse, sai pelos caminhos e valados, onde ficam os pagãos. Sim. E força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Não é? Então, ele diz assim, vai lá e força eles a entrar. Aqui, quando nós olhamos o forçar, sim. Aqui tem uma interpretação do que o Senhor está falando. Sim. Você vê que Santo Agostinho, ele usa esse mesmo versículo aqui em uma controvérsia que teve no começo da igreja. No começo da igreja houve vários problemas de erros doutrinários, onde as pessoas eram chamadas de hereges, né? Porque para ser um herege, tinha que ser um cristão falando em nome da igreja, algo errado e contrário à doutrina da igreja e às escrituras sagradas. Então, haviam ali os nestorianos, os arianos, os euticanos, todos eles, cada um falava uns falavam que Jesus era duas pessoas, sim. Outros falavam que Jesus tinha uma só natureza. E por aí vai. Então, por aí vai. Santo Agostinho era a questão dos donatistas, que era receberam esse nome por causa do bispo Donato. Sim. Que dizia o seguinte, aqueles que negaram a Cristo devem ser recebidos de volta ou não?
Uau. na perseguição do Diocleciano, que queimava as pessoas vivas, queimava a mão, furava olho, cortava a orelha, eram coisas assim. Sim. Então muitos negavam de medo, mas depois se arrependiam muito. Os donatistas diziam, não, você não pode aceitar essa pessoa na igreja de volta. A igreja dizia, não, você tem que aceitar, porque Pedro negou Jesus 3 vezes, olhando para o rosto Na de Jesus, cara, né? Negou ele. Você tem que aceitar uma fraqueza da pessoa. Então, criou ali um grande Sim. racha. E o problema é que a igreja excluiu os donatistas. E disseram para eles assim, olha, se vocês não aceitarem a doutrina da igreja, vocês estão excluídos. E aí, dizia assim, mas como é que a gente faz para eles aceitarem a doutrina e voltarem para a igreja? E aí, o que acontecia? O Império, que o Império já era cristão, tomou frente e disse, faz o seguinte, pega o bispo que faz parte dos donatistas, expulsa ele, confisca o bem da igreja e prende. Eita. Né? Aí dizia, mas é lícito fazer isso? Santo Agostinho usou esse texto. Não força eles a entrar, porque a Bíblia diz que você pode forçar, né? Ah, tá. Okay. Então essa é a... Esse foi o que ele usou. Sim. De maneira errada, porque não é essa força que está dizendo, né? Sim. A força... E você vê, Santo Agostinho um grande homem de Deus, mas debaixo nós também somos carne e às vezes cometemos erros, às vezes Com certeza, não tem nem dúvida. em algumas interpretações, né? Sim. E até por causa mesmo do momento que estava vivendo. É um momento também que estava se vivendo. Então, nessa aplicação, Sim. Quando você às vezes aplica um texto fora do contexto, você pode aplicar ele errado. Por isso que é necessário. Então, esse força está dizendo justamente daquilo que Santo Agostinho tinha escrito um pouco antes, que era da graça irresistível, que foi usada pela Reforma Protestante muito. Né? Calvino, Lutero, Menos Simons, Zwinglio, todos eles usaram muito a questão da graça irresistível. O que é se forçar? É irresistível. É a graça de Deus que cai na sua vida, se não resiste. Né? Então, quando você prega o evangelho e a graça de Deus alcança uma pessoa, e a gente vê aquelas pessoas duras, né? Sim. Odeia cristão. Eu odeio crente. Sim. Né? Não gosto de crente. Sim. De repente você vê aquela pessoa louvando a Deus, chorando nos pés de Jesus. O que foi isso? Que aconteceu? Camarada tão duro. Sim. A graça irresistível. Essa é a força do evangelho. Né? Então sai pelos valados, onde estão pagãos, onde estão as pessoas duras. Sim. Pessoa que odeia crente, que não quer saber. Aí como Ezequiel, né? Um coração de pedra é transformado por um coração de carne. Um coração de carne. É a graça irresistível. Não tem como. E ele alcança aqui a todos aqui. Porque de repente aqui, ó, o cego, o aleijado e o coxo, aqui está falando da questão do físico, né? Mas aqui tudo você pode colocar espiritualmente. Pobre espiritualmente, aleijado espiritualmente, cego espiritualmente, coxo espiritualmente. Tá? Sem vida, sem condições, né? Não consegue enxergar o que está acontecendo. Tá? É porque um coxo, como é que ele anda? É mesmo, exatamente. As pessoas têm uma ideia vaga. Sim. Da existência de Deus. Ele Deus. anda. Está andando, mas né? Ele está escapando. Está escapando. E de repente chega a graça para ele. Pronto. Aí pronto, chegou aqui. Porque ainda há lugar. Porque ainda há lugar. E o Senhor quer que a casa fique cheia. Cheia, né? E aí ele diz assim, olha, eu vos digo que nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. Eita, aí realmente aí necessita... Olha, pessoal, quem não vai provar esta ceia aqui, esse momento aqui? Então, isso é um caso, esse é um momento muito forte, né? Que Jesus, não foi eu nem o pastor Alfredo que falou. Aqui está dizendo que foi o próprio Jesus que disse isso. E aí? Porque o que a gente pensa, né? Que a gente sempre tem falado sobre isso, né? Sim. Que a pessoa vai para o inferno porque ele é um pecador. Não, gente, para com isso. Isso aqui é algo muito importante. Você acha que você vai para o inferno porque você é um pecador? Quem é que vai para o céu, então? A pessoa vai para o inferno porque ela não creu no Cristo, no convite do Evangelho para Cristo. O que faz a pessoa ir para o inferno não é o pecado. Não é pecado. Pode ser. Está aqui, ó, porque a questão do pecado aqui, né, falando dessas deficiências, dos rejeitados, né? Porque uma das coisas que nos fazem separação, né, entre nós e o Senhor, que é o pecado. Então o pecador ele sempre está distante. Se for, não que ele seja um pecador, mas o praticante do pecado. Tá? Esse é o ponto. Aí aqui Jesus está falando que eles que os que foram convidados, né, não vão provar. Não vão provar. Porque veja, quando o profeta diz assim, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Quem foi que pagou pelos nossos pecados para nos juntar de novo com Deus? Exatamente, Jesus Cristo. Quando nós não cremos nessa junção, pronto, chegou aí.
é aí que você não passa. Né? É isso que nos leva para o inferno. E é isso que Jesus veio dizer. Ele disse assim, ó, então quando a pessoa começa a achar, puxa vida, eu sou um pecador, eu não tenho... Mas os teus pecados foram pagos por Cristo. O problema, a maior dificuldade para o ser humano, e ele só crê nisso, se o Espírito Santo de Deus, como nós falamos na parábola do semeador, arar o coração dele, regenerar o homem, para crer numa coisa tão simples dessa. Para receber aquela semente e aquela semente produzir 60 por 1 e 100 por 1. 100 por 1. Por isso que Jesus diz, olha, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entra nele, porque é muito simples. Sim. Mas é só eu crer que os meus pecados da minha vida inteira, os que eu cometi, os que eu cometo hoje, que eu hei de cometer durante a minha vida, foram pagos por Cristo. Se eu crer nisso, eu sou salvo? Sim. E agora? Mas é só isso? Não pode ser. Um intelectual tem dificuldade de entender isso. Sim. O homem natural não entende, porque isso é algo espiritual. Por isso que Paulo fala assim, os gregos, quando ele escreveu aos Coríntios, os gregos pedem sabedoria. Sim. Os judeus pedem sinais. Sim. Nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os gentios. Vergonha para os judeus. Né? Aí nós cantamos, sim, eu amo a mensagem da cruz. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e vencer. Não é? Então, vergonha para os judeus. Então, o que acontece? É simples essa mensagem. Mas esse convite da graça, por ser simples e por ser poderoso e profundo, muitas pessoas que usam somente o intelectual humano... Sim, só a razão. A razão humana, eles não conseguem compreender. Paulo, enquanto fariseu, filho de fariseu, criado aos pés de Gamaliel, que era neto de Hilel, uma das maiores escolas de rabinos em Israel, Paulo não compreendia isso. Sim. Quando o Espírito Santo entra na vida dele, meu amigo, ele entende e ele prega, não, pregamos a esse evangelho, o Cristo crucificado. Amém. Então, sai pelos valados, sim, sai pelas ruas, pelos bairros, lá onde ninguém quer, né? Quer. Sabe por quê? Porque os filhos do reino rejeitaram. Sim. Porque creram na sua própria justiça. Porque o espaço continua. Olha aqui, ó. Essa frase, e ainda há lugar. Então você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, tá? Independente da sua condição, se é rejeitado, se é abandonado, seja por pai e mãe, seja pelas condições da vida, seja pela questão financeira, aqui a palavra diz que ainda há lugar. Há esperança, porque aqui foi o próprio Jesus que falou. Tá? Ainda há lugar e a casa precisa se encher. E a encher vai de quem? Daqueles que o Senhor tem derramado a misericórdia, o amor e a graça dele. A graça dele. Amém, Alfredo? Amém. Olha aí, ó. Gente, olha só que riqueza, tá? Que riqueza que foi, né, que está sendo essa parábola do grande banquete ou da grande ceia. Né? A frase que fica aqui é quando o Senhor diz, ainda há lugar. Ainda há lugar no reino de Deus, né, para aqueles que se consideram abandonados, para aqueles que estão à beira do caminho, que se consideram sem chances ou que tudo está perdido. Nem tudo está perdido, como foi falado na dracma, né? Nós estamos falando hoje aqui, né, para você que está nos ouvindo, pelas aquelas pessoas que estão ao seu redor, que a gente olha, está aqui os improváveis, aquele que a gente não vê a mínima condição. O Senhor simplesmente falou, ó, chama essa galera, chama esse pessoal que é com eles, que eles vão sentar à mesa. Eles não são dignos, mas pela honra, pela graça e misericórdia do Senhor, eles vão sentar nessa mesa, porque quando existe esse contato com o Senhor, existe a transformação. Olha, a misericórdia de Deus é tão grande que a nossa mente não entende, né? O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, ele diz assim, irmãos, eu vou contar um mistério para vocês, um segredo, um mistério. Por que Israel rejeitou a Deus? Jesus é judeu. Por que eles rejeitaram o Messias? Paulo fala assim, eu vou contar um mistério para vocês. A rejeição dos judeus é até que se complete o número dos gentios. Sim. Então todo Israel se salvará. Irmãos, a nação de Israel ainda não recebeu o Cristo como Messias? Sim. Está aberto para nós, que somos aleijados, somos coxos, cegos, pagãos, somos todos estrupiados. Tamo junto. Estamos necessitando da graça de Deus. Esse convite. Amém. Que beleza. Olha que maravilha, que bênção, aí, né? Ó, pronto aí, ó. Olha, nesse momento que nós estamos vivendo, né? Nessa época, 2020, 2021 e 2022. Gente, essa é uma notícia boa. Boa.
Maravilhosa. É uma notícia boa que nós temos tido, que o evangelho é isso, são boas novas, né? Então, essa é uma notícia boa que nós estamos tendo hoje. Muito bem, Alfredo, então nós já estamos encerrando aqui mais um episódio do nosso Parabolando Podcast, falando a respeito da parábola da grande ceia, o grande banquete, tá? E das suas considerações finais, que eu vou me despedir depois e passar aqui algumas informações do nosso próximo episódio. Amém, amém. Então, para todos os ouvintes, todos que nos acompanharam aqui, né, mais alguns quilômetros dessa viagem que nós estamos indo, né? Maravilha. É uma que bênção, tesouro, né? rapaz, que bênção. Uma bênção maravilhosa. Oh. Eu quero dizer para vocês que, olha, você pode ser o servo do Senhor que está sendo mandado para convidar. Sim. Você pode ser o servo do Senhor. Sim. Uhum. Vai lá, nos valados. Aquele que bate a porta, né, velho? Vai lá nos valados. Vai nos valados chamar. Aquele que não tem a mínima condição. Sim. Pode estar na condição também daquele que está dizendo, não, mas eu sou um aleijado, um rejeitado. Sim. Tem lugar para você. Vem cear conosco. Tamo junto. Vamos cear junto, vamos sentar junto com o Senhor Jesus Cristo na mesa e vamos cear com Ele. Amém. Amém. É isso aí. Beleza por aí. Então, pessoal, olha, mais um episódio, né, que conseguimos vencer, né? Graças a Deus. Todo episódio é uma vitória. Louvado seja Deus. Próxima semana, né, no nosso próximo episódio, nós estaremos falando sobre a parábola. Olha, Alfredo, escuta essa. Essa parábola aqui, eu amo essa parábola, como todas, mas essa parábola tem muitos personagens, que a gente vai dar para trabalhar com personagens individuais aqui, muito legal, né? Parábola do bom samaritano. Pastor teve em Samaria, né? Hã? O senhor teve em Samaria, né? Sim, é um lugarzinho muito interessante, um local muito interessante. Então, ó, pessoal, parábola do bom samaritano. Também nós teremos alguns parabolando gente. Temos alguns podcasts que nós estamos falando com pessoas, né? Com convidados. E logo após esse podcast aqui da parábola do grande banquete da grande ceia, nós vamos ter um convidado aqui, que vai ser no intermediário, porque normalmente os nossos episódios estão indo ao ar toda segunda-feira, às 7 horas da noite, aqui, horário dos Estados Unidos, e 9 horas da noite, horário do Brasil. Mas depois desse episódio que nós vamos ter, dessa aqui da parábola do grande banquete, nós vamos ter um episódio no meio da semana, né? Um episódio especial. Mas depois disso aí a gente anuncia. Fica atento. Coisa boa. Mas o nosso episódio da próxima semana será a parábola do bom samaritano. Meu Deus, vai ser, como diz outro, vai ser um passeio delicioso, um passeio por Israel, um passeio por Samaria e arredores, e vamos conhecer vários personagens muito interessantes, tá bom? É isso aí, pessoal. Só abençoe a todos. Alfredo, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez você estar junto aqui com a gente, né? Trazendo aqui uma palavra abençoadora. Agradecer também para aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo, amém. Acompanhando o nosso Parabolando Podcast, tá bom? Um abração a todos e nos vemos o mais breve possível. Bye, bye. Bye.